Olá, olá, estamos de volta com mais um Empower Connection. Hoje, quinta-feira, 29 de julho de 2021, eu, Luiz Pedroso, falando de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Vera Galante falando de Brasília. Vera, boa tarde. Só para deixar os nossos, não é ouvintes, né, Vera? Como é que a gente fala? Nossos seguidores. Seguidores. Cientes, estamos gravando na quinta-feira à tarde, e se tratando de Brasil, é sempre importante fazer esse disclaimer, porque tudo pode acontecer até o momento que o programa vai ao ar na sexta-feira pela manhã. E já vamos começar, né, Vera? Não vamos perder tempo, já vou tocar a bola para ti, para a gente começar a falar dessa semana que foi bem movimentada, mesmo com o Congresso em recesso. Pois é, o Congresso está em recesso, mas o Executivo roubou a pauta. O presidente, que a Covid, a CPI da Covid vinha pautando a imprensa até agora, aí passamos para o Executivo. O presidente Bolsonaro, num gesto surpreendente, anunciou uma mini reforma no governo e entregou a Casa Civil para o líder do PP, o senador Ciro Nogueira, que era titular, inclusive, na CPI da Covid. Quem assume é o suplente dele na CPI, não a mãe dele, que é suplente dele no Senado, mas o suplente na CPI e o suplente do senador Ciro Nogueira é o senador Flávio Bolsonaro. É bom a gente prestar atenção nisso, que tem frequentado a CPI normalmente. Mas voltando à mini-reforma, então, o Ciro Nogueira para a Casa Civil, quem estava na Casa Civil era o general Ramos, general reformado Ramos, que vai para a Secretaria-Geral, foi a contragosto, mas foi. Quem saiu da Secretaria-Geral foi o pau para toda obra desse governo, o ministro Onyx Lorenzoni, que já vestiu vários chapéus, inclusive da Casa Civil. Ele foi para o recém-criado Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência. E Previdência Social. Roubou uma fatia muito grande do Ministério da Economia, mas paciência. Bom, então eu acabei com a dança das cadeiras. Isso já foram os três. Eu ia destacar, né, Vera, que chamou bastante atenção a indicação do Ciro Nogueira pelo histórico do senador Ciro Nogueira, que é o líder do PP, como você colocou, é muito próximo do Arthur Lira, presidente da Câmara, e é muito notável o apoio que ele deu ao ex-presidente Lula, quando presidente, ao apoio à ex-presidente Dilma, e, inclusive, o apoio ao Haddad nas eleições que acabaram tendo Bolsonaro como vencedor, né? E chamou a atenção justamente esse fisiologismo que o Centrão acaba adquirindo, né? E a decisão do presidente Bolsonaro de colocar até então um senador que não teria chances de frequentar o ministério ou assumir um dos ministérios do governo Bolsonaro, assumir o principal ministério da esplanada. E o próprio presidente Bolsonaro falou que ele estava entregando a alma do governo ao senador Ciro Nogueira, e realmente é a alma do governo. A Casa Civil devia ter outro nome, mas, em todo caso, no governo militar era Casa Civil e Casa Militar. Na Casa Civil, a Casa Militar era mais importante, mas foi extinta com a nova Constituição e tudo, com eleições diretas, mas a Casa Civil foi mantida com esse nome. Tem dois fatos que me chamaram bastante atenção e que merecem destaque, né, Vera? Que a indicação do senador Ciro Nogueira, ela veio logo após a aprovação da LDO, então, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa lei que ela teve, como consequência da aprovação dela, dois fatos interessantes. Um é que permitiu que o Congresso entrasse em recesso.
E a partir do momento que o Congresso entrou em recesso, o segundo fato é que a CPI ela é suspensa, ela é paralisada até um segundo momento. Então, esse refresco para o presidente Bolsonaro, que vinha tendo o seu nome ligado a diversos problemas relacionados à gestão da pandemia, também permite esse novo alívio e uma recolocação de narrativas da sua própria agenda. Uma delas é, inclusive, a questão da lei da LDO, né? Que é o fundão, que ganhou destaque no fim da semana passada, que essa semana se comentou bastante de novo. Que, na prática, a gente tem... o Brasil é incrível, né? Porque nós tivemos o fundão das eleições passadas na casa dos 2 bilhões. E aí a LDO prevê 6 bilhões, triplica. E a narrativa imposta pelo governo ao longo dessa semana é de que o presidente irá vetar a LDO, o fundão de 6 bilhões, conforme aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas que 4 bilhões é aceitável. Ou seja, você joga lá para cima para 6, diminui, mas mesmo assim o fundão está sendo dobrado. E a narrativa que é colocada é de que eu vetei, foi vetado 6 bilhões. E eu estou achando, Luiz, que 4 bilhões vai ser pouco, é capaz de deixar passar um pouco mais, porque o presidente vai precisar de muito dinheiro. O partido onde ele estiver vai precisar de muito dinheiro, porque a popularidade do presidente em 2018 subiu muito com a facada que ele levou. Quer dizer, não foi. A gente lamenta que tenha acontecido em pleno século XXI um atentado dessa natureza. Mas subiu a popularidade. Ele não participou de debate algum, porque realmente ele estava enfermo. Quer dizer, não foi nenhuma evasiva dele, não. Ele não se negou, simplesmente estava impossibilitado. Agora, ele está em condições diferentes. Nem essa última, nós comentamos isso no Connection da semana passada, o Rogério e eu, que a doença dele, né, agora essa ida dele para o hospital em São Paulo, essa internação última, não mexeu em nada na popularidade dele, o que não é comum. Normalmente, uma pessoa doente desperta o sentimento de empatia e sobe a popularidade. Não subiu, mas também não desceu, ficou do mesmo tamanho. Então, ele vai precisar de muito dinheiro. Então, eu estou achando que... E lembra que quem está dando apoio é o Centrão, que é uma frente voraz. Precisa de dinheiro. Né? Perfeito, Vera. Essa questão, né, porque o fundão ele ganhou uma atenção da mídia nos últimos dias muito grande, e a decisão do presidente de impor essa narrativa de vou vetar e, no fim, se acabar não vetando todo esse aumento, ou mesmo que passe um aumento de 4 bilhões ou mais, é importante tomar cuidado, porque ele entrou ele assumiu a presidência com o discurso justamente de evitar esse tipo de atitude política. Só que o apoio popular é a sustentação do governo Bolsonaro. E conforme esse apoio popular ele vem se desintegrando nos últimos meses, a própria decisão de indicar o senador Ciro Nogueira para a Casa Civil é uma tentativa de frear o avanço da CPI no Congresso, mas também de ter alguma chance ainda para as eleições de 2022. É uma cartada interessante, é uma tentativa interessante imposta pelo governo. Mas, em termos de risco político, isso nos preocupa bastante, tem que ficar no radar de investidores, tem que ficar no radar de quem está pensando no Brasil em 2021 e 2022, porque isso mexe consideravelmente com o orçamento da União e as possibilidades de financiamento, de apoiar o reerguimento da economia, como que o Brasil vai se reconduzir a níveis de crescimento econômico antes da pandemia, né? Se vai ter força e fôlego para isso ou não. E os impactos que o fundão pode trazer são significativos. Certo. Agora, eu gostaria de lembrar também que, quando o presidente Bolsonaro foi eleito em 2018,
Ele sempre, aliás, a campanha dele, depois da eleição, ele fez valer o que ele falou, a velha política não teria vez no governo dele. Toma lá da cá, essa coisa toda, que isso é horrível. Enfim, ele tentou governar com o apoio de bancadas. Então, tinha a bancada da cultura, a bancada da bala, a bancada evangélica, todas as... Quer dizer, evangélica não, a bancada da Bíblia, que chamava. Dando sustentação ao governo. Só que essas bancadas, os parlamentares que fazem parte das bancadas pertencem a algum partido. E o partido requer fidelidade partidária, então ele tem que votar de acordo com o que manda o partido, se é que fecha a questão, porque tem algumas coisas que o partido não se importa. Então, essa sustentação não funcionou muito bem. A maneira dele sobreviver e tentar quer dizer, na verdade, tentar a sobrevivência política mesmo, é se aliar ao que há de pior na política, que é a velha política fisiológica que tomou, o PP agora tomou o lugar que sempre foi do MDB, lembra? Do PMDB. E agora está o PP no lugar. E o presidente Bolsonaro, em vez de ser o presidente que impõe as políticas, ele passa a ser um presidente que vai receber algumas propostas fortes já prontas e condicionadas ao apoio. Inclusive que despertou uma manifestação do ex-deputado, né, atual presidente do PTB, Roberto Jefferson, falando que a indicação do Ciro Nogueira é um erro. Então, são dessas maluquices da política brasileira. Mas eu acho interessante também, Vera, nesse contexto geral, a falta de apoio aos militares e a queda visível de relevância que os militares tiveram nessas últimas semanas, frente a esse crescimento do Centrão através do PP como o seu expoente, né? A gente teve a declaração do presidente comparando o vice-presidente Hamilton Mourão ao cunhado, então isso chama a atenção. Nós tivemos nessa dança das cadeiras o general Ramos saindo da Casa Civil e assumindo a Secretaria-Geral da Presidência, e a sensação que nós podemos colocar em uma linguagem mais popular é que os militares, quando falaram da questão do voto impresso, falaram, olha, nós estamos aqui ainda e nós queremos o voto impresso. Cantaram truco. O Centrão foi lá e falou, olha, eu retruco, porque não é assim, não. O PP, o Centrão, não se importa com a questão do voto impresso, não já deram declarações. Ao contrário, Ciro Nogueira já falou para quem quisesse ouvir que é contra. Exatamente. E foi colocado no mais importante ministério. Então, isso é bem relevante. E tem outro elemento que é super importante também a gente ficar de olho, e isso eu destaco, é um destaque ultra mega power, pega a caneta marca-texto e sublinha várias vezes, que foi aprovado também na LDO um aumento das emendas do cheque em branco, como popularmente ficaram conhecidas. Esse valor agora passa para 7 bilhões. Na prática, isso significa que deputados, senadores, que o Congresso pode encaminhar para os seus municípios, para onde estão suas bases eleitorais, emendas parlamentares, recursos, sem ter uma destinação prévia. Ou seja, cheque em branco para ser utilizado o recurso como quiser. É muito dinheiro que está sendo repassado. Em um ano eleitoral. Então, some-se a isso o fundão, é quase que ilimitado o cheque que eles têm para gastar. É realmente a fundo perdido. E tudo isso com o aval do presidente Bolsonaro. Sim. Que foi eleito para combater esse tipo de atitude. Então, é muito interessante relembrar esses fatos. Certo. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção é que o discurso de golpe, eu até escrevi semana passada sobre isso, né? Assim, nós aqui da Empower nunca achamos que fosse possível
que fosse provável um golpe militar, porque um golpe militar não é simplesmente falar, bom, então eu vou dar um golpe. Eles precisam de apoio popular, eles precisam no Congresso, precisam de uma opção de coisa, tem uma opção de componentes para favorecer isso. Em 64 tinha o Congresso a favor, tinha uma porção a população estava a favor, e tinha um presidente muito fraco, né, que é o João Goulart, era muito fraco naquela época, ele era muito fraco. Enfim, então, aquela tempestade perfeita, para copiar mesmo o Rogério, não tinha, que tinha em 64, não aconteceu agora. Com a saída do general Ramos, o entorno do presidente, quer dizer, da Casa Civil, né, tem militar, está lá o general Heleno, está lá cada vez com menos protagonismo, o general Ramos com pouco protagonismo agora, o general Braga Neto é ministro da Defesa, quer dizer, ele não despacha lá dentro de casa, lá dentro do Planalto. O Planalto está cada vez mais cercado pelo PP, né? Pelo o Fábio Farias, da Comunicações, deve se filiar ao PP nos próximos dias. Agora, eu gostaria de chamar a atenção o seguinte: o Congresso. O presidente do Senado é de oposição, claro. O presidente da Câmara, apoiado pelo presidente Bolsonaro, ele é bolsonarista. Só que tem um limite o apoio dele. Voto impresso não é. Ele falou que ele não apoiaria um rompimento institucional, ou seja, está com ideia, esquece. O Supremo Tribunal Federal tem segurado como pode o presidente, que tem falado, para quem quer ouvir, por exemplo, que o Supremo nunca deixou ele gerenciar a pandemia. Se fosse ele, tinha morrido muito menos gente. Ontem, o Supremo soltou uma nota nos seus canais oficiais, né, de mídia social, dizendo que uma mentira dita 1000 vezes não a torna verdade, não vira verdade. Disse, sim, que é verdade que o Supremo deu aos estados, reconheceu ser dos estados a determinação de lockdown ou não, de vacinação ou não, como gerenciar essa parte, mas não isentou o presidente de responsabilidade quanto ao gerenciamento da pandemia. Então, quer dizer, foi uma resposta ao que o presidente vinha falando. A população também não embarca em aventura golpista, vamos dizer assim. Tem uma pequena parcela que não vai mudar de ideia, essa daí é bolsonarista, é muito para eles que o presidente Bolsonaro fala, mas essa parcela da população não é suficiente para garantir um golpe, entendeu? Um governo militar, ou né, um governo militar com Bolsonaro presidente, ou, sei lá, uma intervenção qualquer. Agora, cada vez menos provável. Eu acho que a gente não tem nenhum componente aí em volta, a não ser desejo de uma meia dúzia aí, que não faz muita diferença, mesmo que seja gente bem colocada nos escalões do governo. O que é muito bom institucionalmente e do ponto de vista também, de novo, do risco político do Brasil, manter um pouco mais equilibrado, né? O funcionamento das instituições nos mantém tranquilos nesse ponto. Vera, já encaminhando para o fim dessa edição, essa semana assumiu no Peru o presidente Pedro Castillo, então bem um fato interessante, assumiu com um discurso de tentar conciliar as divergências tão grandes no Peru quanto essas que nós observamos no Brasil também. Foi uma posse tranquila, foi uma posse que tentou acalmar os ânimos do país, pensando em resoluções comuns para o crescimento econômico, social, calmaria do país nosso vizinho. Então, acho que é um fato bem interessante.
E eu já queria, já te convidando, né, para pensar na próxima semana, o que a gente pode ficar de olho para a próxima semana. Olha, eu estou de olho no discurso de posse do Ciro Nogueira na Casa Civil. Eu estou querendo muito ver como é que vai ser, como é que ele vai conseguir aliar o PP, que não o apoia na Casa Civil integralmente, não é todo mundo do PP que está satisfeito com isso, como é que ele consegue trazer o PP, o Centrão e o presidente Bolsonaro para o mesmo lugar. Quero ver se ele vai... O que ele vai tirar da cartola. O tipo ideal weberiano colocando suas asinhas de fora. Interessante. E eu destaco, assim, além de naturalmente os olhos nas Olimpíadas que estão acontecendo, isso é muito interessante. Adoro esporte, então estou sempre de olho, mas um destaque importante que não tem consequências imediatas e diretas inicialmente com o Brasil, mas que podem trazer um impacto para o mundo, e aí indiretamente ou até mesmo diretamente no futuro para o país, a questão da Tunísia. A Tunísia, que foi berço da Primavera Árabe lá em 2011, volta a ter grandes manifestações populares que causam preocupação ali na região do Oriente Médio, norte da África, porque era até então a única democracia, segundo diversas casas de análise de risco político. Nós temos ali a The Economist Intelligence Unit, uma dos principais balizadores, considerava a democracia tunisiana uma democracia imponente no norte da África. Já não é mais. Então, acho que ver os próximos passos do que vai acontecer ali no norte da África, na Tunísia em específico, é algo para ficar de olho ao longo da semana, porque pode ter um impacto significativo nas relações econômicas da União Europeia com os países do norte da África e, por consequência, no Brasil no futuro. Lembrando que a Tunísia foi o berço da Primavera Árabe, né? Então, por isso essa atenção toda. Eu posso trazer mais um destaque também? Claro. A China conversou com o Talibã. E a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão está marcada 100%, né, total, para setembro. Eu acho que vem coisa interessante e talvez perturbadoras pela frente. Perfeito. Muito bom, muito bom. Vera, muito bom conversar contigo de novo no Empower Connection. Fazia tempo que nós não conectávamos juntos, né? Fazia tempo, mas muito bom. Te desejo um ótimo final de semana a todos que nos acompanharam até aqui também. E não se esqueçam de assinar o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Tudo. Tá bom? Maravilha. Então tá, bom fim de semana e fica aí quentinho no sul. Tá frio, mas tá frio. Tchau, tchau, gente. Beijos, tchau.